Olá, telespectadores, bem-vindos novamente ao programa CPLP na GMN. Como já sabemos, este programa tem como objetivo apresentar-vos as últimas informações ocorridas na comunidade dos países de língua portuguesa. Iniciamos com a primeira informação. Em Moçambique, as vítimas do ciclone Kenneth estão a reconstruir casas para regressarem a uma vida normal. O ciclone, que atingiu a região em 25 de abril, matou dezenas de pessoas e danificou dezenas de milhares de casas. Mariamo Mustafa, de 27 anos, é residente na ilha. O ciclone destruiu a sua cabana onde moravam 12 pessoas. Mariamo lembrou que o ciclone inundou a sua habitação. A sua família teve então que evacuar e passou a noite no interior de uma igreja. No dia seguinte, regressou ao local e família encontrou apenas um monte de escombros. Os seus vizinhos passaram pela mesma tragédia. Tinha televisor, perdeu. Que tinha cadeira, perdeu. Ele tinha mesa, perdeu, porque caiu casa. Casa quando cai com chuva, com vento, vai estar o quê? Não vai restar nada. A família de Mariamo recebeu ajuda alimentar do governo, mas não se mudou para o abrigo. Após a passagem do ciclone, o seu pai e irmão começaram a reconstruir uma nova cabana perto da antiga. Não estamos a pensar nada, só estamos a pensar, fizemos essa coisa aqui para levar as crianças por aí mesmo. A família de Mariamo é um exemplo dos esforços dos moradores locais para restaurarem de novo a vida. Em outras áreas afetadas pelo ciclone, as vítimas estão também a regressar às suas casas, efetuando a sua limpeza. O Parlamento timorense e a Embaixada de Portugal em Timor-Leste encerraram a celebração da Semana da Língua Portuguesa e da CPLP em Timor-Leste. A cerimônia de encerramento ocorreu na sexta-feira no Centro Cultural Português, em Dili. No seu discurso, o presidente do Parlamento timorense, Arão Noé, disse que Timor-Leste adotou o português como língua oficial para que Timor-Leste não se tornasse isolado internacionalmente. Arão Noé pediu ainda o aumento do investimento na formação de professores em língua portuguesa para o reforço do uso desta língua. Timor-Leste, o legado da língua portuguesa está associado à resistência por ter sido usada durante 24 anos da ocupação indonésia nas comunicações internas e no contato com o exterior, assumindo um enorme simbolismo. Timor-Leste, ao adotar a língua portuguesa como língua oficial, veio integrar a comunidade dos falantes portugueses de português, afirmando-se estrategicamente na Ásia, onde territorialmente pertence, mantendo a ligação aos seus irmãos que se encontram em outros continentes, África, América do Sul, Europa. Já o embaixador de Portugal em Timor-Leste, José Pedro Massado, referiu que apesar de vários obstáculos que dificultam a evolução do português em Timor-Leste, a população timorense tem feito um enorme esforço para aprender esta língua. O embaixador salientou ainda que, embora a cultura dos países da CPLP seja diferente, o uso da língua portuguesa contribui para a união de todos. Em Timor-Leste, o português é cada vez mais falado pelo seu povo, fruto da apropriação da língua que é de todos. Muitos têm sido obstáculos, mas a nação e o seu povo têm vindo a desenvolver esforços significativos para a aprendizagem e o ensino da língua portuguesa e para que esta seja a parte do reto igualmente falada no cotidiano timorense. É através da língua portuguesa que se estabelecem laços transcontinentais e transoceânicos, é através da língua portuguesa que se constrói uma identidade cultural enriquecida pela diversidade que a caracteriza e que une europeus, asiáticos, africanos e americanos. O Parlamento Nacional saúda a língua portuguesa e todos aqueles que a falam e que a desejam falar e reafirma o seu compromisso com a promoção e difusão da língua portuguesa em Timor-Leste. Várias atividades tiveram lugar durante a cerimônia de encerramento. Assim, estudantes timorenses interpretaram várias músicas e declamaram poesias. A cerimônia contou com a participação de membros do governo timorense, diplomatas e cidadãos da CPLP que residem atualmente em Timor-Leste. O jornalista português Adelino Gomes pede rigor aos jornalistas timorenses na elaboração de conteúdos jornalísticos.
Adelino Gomes falava no âmbito do seminário subordinado ao tema Jornalismo em Tempos de Luta, Relatos em Português, que decorreu no Centro Cultural Português, em Dili, na passada terça-feira. O jornalista disse que os profissionais da comunicação social têm de dominar os assuntos antes de publicarem a notícia. Adelino Gomes sugeriu aos jornalistas timorenses que cumprissem as regras e o código deontológico para garantir a liberdade de informação a todos os cidadãos. Escolhi dar um conselho, porque como já tenho 74 anos, já posso dar conselhos, e já abandonei o jornalismo, quer dizer, um jornalista é sempre jornalista, mas já não estou a escrever na redação. E eu acho, pensando naquilo que é o trabalho do jornalista, mesmo agora em que nós estamos num outro paradigma, estamos no ambiente digital, eu acho que continua a ser, são 2 mandamentos, não são 10, são só 2. O jornalista tem que saber ver, quer dizer, tem que compreender. O jornalista não pode fazer uma notícia, não pode fazer uma reportagem, não pode fazer uma entrevista, não pode fazer uma crónica, não pode fazer nenhum género jornalístico se não compreender sobre o que é que está a falar. O que é que está a acontecer? Não basta olhar uma pessoa passar por ali e dizer assim, estava ali um agrupamento de jovens à volta de um senhor careca e já velhote. Isso não é nada, isso é a primeira interpretação do que se está a ver. Pois é preciso saber, olha, afinal eles estão ali porque estão numa sessão de língua portuguesa, tem que saber tudo, portanto, saber ver. Mas não basta. Saber ver é qualquer cidadão tem que saber ver, senão não compreende nada do que está a passar à volta dele. Mas o jornalista tem uma obrigação, não basta ele saber, ele tem que transmitir aos outros. E então eu disse que o segundo mandamento é saber, fazer, ver. É aquilo que vocês estão aqui a fazer. Vocês estão a perguntar-me e depois vão montar, seja em rádio, seja na televisão, seja nos jornais, vão utilizar o computador, vão utilizar a revelação da fotografia, que agora já não se revela, mas é automático, mas quer dizer o enquadramento da fotografia, vão tudo isso para transmitirem a notícia. Portanto, basta só saber ver, que é perceber, depois saber fazer ver, que é utilizar bem as técnicas jornalísticas. E feito isso, eu julgo que está feito mais de metade do trabalho do jornalista, mas exige muito trabalho. Adelino Gomes, jornalista durante 42 anos, trabalhou na rádio, televisão e jornais em Portugal, tendo recebido vários prêmios. Ficou reconhecido pelo relato radiofônico do dia 25 de abril de 1974. Também ficou célebre a cobertura feita em 1975 durante a primeira fase da invasão da Indonésia em Timor-Leste. Em 2015, o presidente da República Timorense, Taurma Tangroak, condecorou-o com a Ordem de Timor-Leste. O desenvolvimento dos campos petrolíferos do Greater Sunrise constitui um risco significativo ao longo prazo para Timor-Leste. O Fundo Monetário Internacional considera que este investimento exige medidas adequadas para minimizar os riscos de financiamento. O Fundo Monetário Internacional sublinha que, apesar de os campos representarem uma importante fonte de potências receitas petrolíferas, é essencial uma economia mais diversificada. Esta diversificação visa criar oportunidades de emprego para uma população em idade laboral e em rápido crescimento. Esta afirmação vem contida no relatório divulgado na sequência da consulta efetuada por uma equipa que visitou Timor-Leste no final de março. O processo de consulta do artigo 4º, referente ao regulamento do FMI, prevê a realização de consultas anuais aos países membros. Neste processo de consulta são efetuadas avaliações do desempenho macroeconômico. O relatório refere ainda que as autoridades timorenses concordam com as perspectivas de riscos, mas projetaram um crescimento mais elevado a médio prazo. A principal razão para a divergência foi a inclusão de efeitos positivos do desenvolvimento dos campos Greater Sunrise e investimentos de capital associados. Mostraram-se confiantes de que o investimento do setor emergirá como um importante impulsionador do crescimento ao longo do tempo. Este crescimento deve-se a projetos de larga escala, como, por exemplo, Tibar Bay Port, TL Cement e Pelican Resort. Deve-se igualmente a reformas estruturais e legais que atualmente estão em curso. O projeto de Greater Sunrise constitui o maior investimento de sempre do governo timorense.
Recorde-se que já utilizou 650 milhões de dólares do fundo petrolífero para a compra das participações da ConocoPhillips e da Shell. Francisco Monteiro, presidente da petrolífera, disse que Timor-Leste quer evitar recorrer ao fundo petrolífero para financiar os custos de capital de até 12 mil milhões de dólares norte-americanos. Este financiamento visa desenvolver o projeto do gasoduto para Timor-Leste e o processamento na Costa Sul. Após o início da produção, é esperado um retorno financeiro que pode alcançar os 28 mil milhões de dólares. A Timor Gap considera que o país tem um potencial equivalente a mais de 6,3 mil milhões de baris de petróleo por explorar nos próximos 50 anos. O valor estimado é de 378 mil milhões de dólares. Esta exploração petrolífera poderá representar uma injeção de 223 mil milhões de dólares na economia, em serviços como engenharia, desenvolvimento, manutenção e operações. Além disso, permitirá obter benefícios fiscais e rendimentos públicos de mais de 47 mil milhões de dólares. O FMI nota que até a concretização dos novos projetos, a produção petrolífera dos campos no Mar de Timor está a recuar e terminará em 2022. No entanto, o novo Tratado de Fronteiras Permanentes com a Austrália poderá abrir um caminho para futuras receitas de petróleo e gás receitas. Segundo o relatório, o déficit fiscal registrou uma subida para 19% do PIB em 2017 e de 35% em 2016. Em resultado disso, o excesso de levantamentos do fundo petrolífero caiu significativamente. Com receitas petrolíferas e retornos de investimento a ultrapassar o total de levantamentos, o saldo do fundo petrolífero aumentou em 2017 pela primeira vez desde 2014. No entanto, as condições do mercado financeiro global, no final de 2018, fizeram com que o saldo do fundo petrolífero caísse para 16 mil milhões de dólares. O relatório aponta para o facto de as receitas dos campos de petróleo e gás do Greater Sunrise não se refletirem onde nas projeções da riqueza do fundo petrolífero. O grupo parlamentar da UNITA, maior partido da oposição angolana, solicitou a presença do presidente de Angola, João Lourenço, na Assembleia Nacional. O objetivo é realizar um debate urgente sobre a crise de governação atual. Segundo o presidente da bancada parlamentar da UNITA, Adalberto Júnior, os alertas para estas questões têm por base uma visita efetuada a 106 municípios de Angola. Relativamente à questão da água, o seu fornecimento na província de Luanda tem sido criticado pelo facto de a água estar imprópria para consumo. O deputado disse que, apesar do programa governamental Água para Todos gastar muito dinheiro, mais de metade dos angolanos não tem acesso à água potável. O grupo parlamentar da UNITA dirigiu à Assembleia Nacional e foi entregue hoje a solicitação da realização de um debate urgente sobre a crise da governação atual, afetando e interrompendo os serviços mínimos às populações. O grupo parlamentar da UNITA entende que é mais do que a altura do titular do Poder Executivo passar a prestar contas à Assembleia Nacional e responder às perguntas e às preocupações dos deputados, representantes do povo soberano de Angola. O grupo parlamentar da UNITA tem acompanhado com preocupação a contínua degradação da qualidade dos serviços prestados às populações, privadas dos direitos sociais e económicos que qualquer governação responsável deve saber garantir. A nossa reflexão e o nosso alerta têm por base constatações dos últimos desenvolvimentos da vida sociopolítica e económica do país, decorrentes da presença dos deputados do Grupo Parlamentar da UNITA na passada semana em 106 municípios do nosso país, onde destacamos a problemática dos combustíveis, a crise do setor da energia e águas, as reivindicações salariais, as violações dos direitos humanos nas Lundas, no Ambo, em Benguela e em Cabinda. Também a questão da seca no Sul, para onde uma delegação de deputados da UNITA efetuou um minucioso levantamento entre os dias 25 de abril e 1 de maio do corrente ano. Durante anos, os angolanos foram fustigados com a propaganda do programa Água para Todos, que já gastou milhares de milhões de kwanzas dos cofres do Estado, mas, apesar do mesmo, mantém mais de metade da população
sem acesso à água potável. O país continua hoje afetado pela ruptura no fornecimento de combustíveis, com enormes consequências sobre as populações, as empresas, as escolas, e levando os custos dos transportes e de inúmeros bens e serviços. Enormes apagões caracterizam a situação há várias semanas de cidades como Benguela, Lubito, Dundo e várias áreas da capital, entre outras. Em Portugal, o presidente do Santander, Tota, criticou por várias vezes a isenção de encargos para os clientes do sistema multibanco. Pedro Castro e Almeida indicou que o banco passará a cobrar por transferências no MBWay, mas sem indicar valor. O novo banco tem no seu pressário uma cobrança de 15 cêntimos, mas ainda não a pratica, segundo a imprensa. No ano passado, um responsável do Banco Central Europeu criticou este sistema digital de pagamentos e transferência da CIPS. Foi criticado porque o sistema terá sido desenvolvido para servir apenas clientes de bancos portugueses. O objetivo atual na União Europeia é criar soluções pan-europeias. Estamos a desenvolver esta funcionalidade na nossa app. Esperamos ter esta funcionalidade na nossa app em julho. O que é que vamos nos diferenciar? Primeira mensagem. Jovens, em qualquer app que entrem, cartão Santander das contas jovens que eles têm, não pagam. O resto dos clientes do Santander, nós vamos querer que eles façam as transações através da app do Santander. Naturalmente, se eles o fizerem através da app do MBWay, acredito, e é essa a nossa intenção, que fazer aqui, diria, uma discriminação positiva relativamente à app do Santander. Que o façam através da app do Santander, porque nós queremos que a relação seja feita com o Santander e não através de uma outra app. Os clientes do Santander vão se dividir na, diria, quase a generalidade dos clientes. Um grande grupo de clientes não vão pagar, porque estão dentro do que são o que nós chamamos um cliente ativo Santander. Os outros clientes, que são os clientes esporádicos, esses aí terão também as transações gratuitas, não pagarão, mas será limitado. E depois, também aqui no crédito à habitação temos outra particularidade, é que é o país da Europa, segundo dados do BCE, que tem os spreads de crédito à habitação mais baixos. E, portanto, eu tenho algumas dúvidas que se possa ir a níveis muito mais baixos do que estes. É uma pena também que grande parte dos créditos sejam feitos a taxa variável, porque se todos os créditos fossem feitos a taxa fixa e se a legislação fosse nesse sentido, não de penalizar os créditos a taxa fixa, eu acho que no próximo ciclo económico, em que as taxas subissem muito, provavelmente teríamos muito menos problemas em termos de crédito mal parado no sistema. No primeiro trimestre deste ano, o número de operações realizadas ultrapassou cerca de 10 milhões. Este número triplicou face ao mesmo período de 2018. A CIPS divulgou estes números depois de o Jornal Público ter noticiado a criação de comissões estava a travar o número de operações através do MBWay. A eurodeputada Ana Gomes criticou a falta de interesse das autoridades portuguesas nas informações divulgadas pelo hacker Rui Pinto. Disse chocada com a situação. E eu devo dizer que justamente no caso do Rui Pinto, a mim choca-me, com certeza vamos falar mais em detalhe depois, mas a mim choca-me que perante o óbvio interesse público das revelações feitas pelo Rui Pinto, que imediatamente desencadeou o interesse não apenas de jornalistas de investigação de todo o mundo, mas de autoridades de vários países europeus, que se deram ao trabalho de ir ter com ele lá onde ele estava, e não tiveram dificuldade nenhuma de contactar com ele. No caso português, ninguém se tenha minimamente posto ao caminho, e pelos vistos já se viu há muito tempo que o Rui Pinto era uma das fontes do Futebol League, se ninguém se tenha posto ao caminho para ir contactar com ele, para lhe pedir a colaboração, como se nós não tivéssemos amplos casos de escândalos financeiros, e até hoje ele esteja a ser, ninguém lhe tenha pedido essa colaboração, e ele esteja a ser tratado como um vulgar criminoso, enquanto que as autoridades judiciais atuam, aparentemente, ou inicialmente, a pedido de uma
de um fundo de investimento, DOIAN, tanto quanto eu sei, nem sequer paga impostos em Portugal, porque nem sequer tem sede, não é? Tem sede em Malta, sítio mais estranho, mais esquisito, mais não pode haver. E é a toque de caixa da DOIAN que aparentemente as autoridades portuguesas agem. Depois, aparentemente, há outros queixosos, não é? Dei numa segunda emissão de um mandato de detenção um clube de futebol, o Sporting a ser associado. E depois há toda a especulação que há um escritório de advogados que foi assaltado, cujo arquivo informático foi assaltado, que teria particular interesse em silenciar o Rui Pinto. Não sei se isto é verdade ou não, isso nunca foi assumido, mas que é estranho que as autoridades portuguesas até hoje entendam que não há suficiente material nas revelações do Rui Pinto para, mesmo que ele tivesse cometido algum ato criminoso, o pôr do lado a cooperar com as autoridades, não é? Foi a procuradora Maria José Bragato que revelou, como é frequentíssimo, as autoridades judiciais, mesmo perante assumidos criminosos, procurarem a colaboração deles e isso depois ser relevado até eventualmente no final do processo, até para determinar a medida de pena, etc. Portanto, não há nenhuma razão de proteção do interesse público que explique porque é que as autoridades portuguesas até hoje não pediram a colaboração de Rui Pinto, independentemente de os crimes de que ele é acusado, se é que ele é acusado, enfim, tanto quanto deve ser, porque para estar preso preventivamente é porque é acusado, independentemente desses crimes deverem ser julgados e considerados precedentes. O ministro das Finanças de Portugal, Mário Centeno, disse que o novo banco já recebeu a isenção de capital do Fundo de Resolução. O Fundo de Resolução já foi feita? Já foi feita no princípio desta semana e tudo decorreu normalmente. Qual foi o valor? O valor foi o valor que tínhamos projetado, foi feita através do Fundo de Resolução, com recurso a um empréstimo para parte desse valor, empréstimo esse que foi concedido pelo Tesouro ao Fundo de Resolução. O novo banco está num processo de capitalização que decorre do acordo de venda. Tem tido resultados positivos na sua atividade corrente, naquilo que não é o banco mau dentro do novo banco. Não há nenhum risco que acresça a esta atividade do novo banco que seja conhecido neste momento e, portanto, também falar de qualquer outro risco também tem o seu caráter especulativo. Em Portugal, a FEMPROF recusou que os professores tenham sido traídos pelos partidos da esquerda. Recorde-se que estes partidos não vão responder ao apelo sindical para viabilizar as propostas de direita sobre o tempo de serviço. O líder da FEMPROF esteve na direção-geral dos estabelecimentos escolares para pedir a negociação das condições de pré-reforma dos docentes mais velhos. O secretário-geral da FEMPROF mantém a esperança que seja possível chegar a um entendimento que não comprometa esse objetivo da luta sindical. Nós o que queremos hoje é, ao contrário do que o Ministério da Educação já disse, porque disse que não há professores interessados na pré-reforma, porque não tem ninguém a pedir isso. Isto é mentira. Os professores têm pedido nas direções das escolas e as respostas que os diretores recebem do Ministério é que ainda não há nada que possa ser dito. Nós hoje queremos disputar o processo. Portanto, hoje, junto às delegações da DGEST, as antigas direções regionais, professores com 55 ou mais anos de serviço, que no total serão cerca de 50 mil no país, vão iniciar o pedido de negociação da pré-reforma, que é o que está previsto em lei, mas, digamos, este é o ato simbólico de arranque. A partir da manhã, em todas as escolas, o apelo é que todos os professores que têm 55 ou mais anos de idade façam esse pedido aos respectivos diretores, porque as pessoas estão cansadas, estão envelhecidas e, sobretudo, estão fartas de ser governadas por quem tão mal os trata e, portanto, querem ir embora. Vamos esperar para sexta-feira, vamos ver, vamos lá estar, não sei se vai haver, se não vai. Uma coisa sabemos, é que haja ou não haja, a luta continua, porque se houver, a negociação vai ter que se fazer, para os 6 anos e meio em falta. Se não houver, uma coisa lhe posso já dizer, é que o próximo governo tomará posse num dia, após as eleições, e no dia seguinte os dirigentes sindicais estarão à porta do Ministério
Ministério para dizer ao Sr. Ministro que queremos começar o processo de recuperar os restantes 6 anos e meio. Mais importante para mim neste momento é outra coisa. É aquilo que hoje soube, relativamente aos custos, que é a recuperação de tempo de serviço. É porque aquilo que o Sr. Primeiro-Ministro disse, e ainda há dias falou, foi que isto custaria qualquer coisa como 635 milhões para os professores, mais 800 milhões para o conjunto da função pública. A UTAU, que é a Unidade de Apoio na Assembleia da República às questões orçamentais, divulgou hoje um documento onde diz que, afinal, a contagem integral do tempo de serviço para toda a função pública, vamos repetir, não é 2 anos, 9 meses, 8 dias, é integral e para toda a função pública, teria um valor líquido de 398 milhões, muito longe dos 800. O governo português está a acompanhar o conflito entre os motoristas de transportes de matérias perigosas e a Associação Nacional de Transportadores Públicos Rodoviários de Mercadorias. O governo espera que o acordo assinado entre as duas partes possa ser cumprido. O governo está a acompanhar o conflito entre os motoristas de transporte de matérias perigosas e a Associação Nacional de Transportadores Públicos Rodoviários de Mercadorias e espera que o acordo assinado entre as duas partes possa ser cumprido. A afirmação é da Ministra da Presidência e Modernização Administrativa esta quinta-feira, no final da reunião do Conselho de Ministros. O Governo tem estado a acompanhar muito proximamente esse conflito através do Sr. Ministro das Infraestruturas e, portanto, os contactos têm sido regulares, quer com a ANTRAM, quer com o sindicato, e esperamos poder contribuir para que o acordo assinado possa ser cumprido num processo negocial que possa terminar bem. Os contactos têm sido permanentes e eu, neste momento, não tenho informação sobre se há alguma reunião agendada ou não. O Conselho de Ministros aprovou também o alargamento do regime jurídico do acesso ao direito para cidadãos e empresas, como a redefinição do conceito de insuficiência económica. As empresas que estejam em situação de insolvência iminente ou em situação económica difícil podem agora beneficiar de proteção jurídica na sequência da jurisprudência do Tribunal Constitucional. Por um lado, a percepção de que o acesso à justiça não é muito fácil, por razões financeiras. O próprio programa do Governo prevê a melhoria das condições de acesso à justiça, mas nós temos, a par das questões financeiras e de acesso à justiça, também as questões da qualidade da prestação dos agentes que estão integrados no sistema de apoio judiciário. E, portanto, basicamente o que fizemos foi alargamos o espectro, alargamos o universo de pessoas que podem aceder ao apoio judiciário, os apoios serem concedidos em função do rendimento das pessoas. Portanto, essa é uma grande alteração. A segunda alteração prende-se com a consagração legal de que também as pessoas coletivas com fins lucrativos podem, desde que reúnem certas condições, ter acesso ao apoio judiciário. Fizemos ainda uma outra coisa, que foi alargar o apoio judiciário, portanto, o sistema de apoio, na perspectiva remuneratória, à consulta jurídica, que é prévia, digamos, à introdução dos factos em juízo e que permitirá, do nosso ponto de vista, o nosso objetivo é esse, fazer uma triagem mínima das situações que depois serão levadas a tribunal e, eventualmente, até conseguir resolver algumas questões através dos meios de resolução alternativa de litígios. Foi ainda aprovada uma proposta de lei que altera o regime de inventário, permitindo que estes processos sejam decididos por um tribunal em complemento com os cartórios notariais que tinham a exclusividade desde 2013. O Banco BCP de Portugal teve lucro cerca de 154 milhões de euros no primeiro trimestre, mais de 80% face aos mesmos 3 meses de 2018. O primeiro destaque passa pela melhoria da rendibilidade, em que o banco consegue obter resultados neste trimestre de 153,8 milhões, 79,7% acima daquilo que foram os resultados do primeiro trimestre de 2018. O resultado em Portugal mais de duplica, portanto passámos para resultados de 94,3%, portanto versus um resultado de 44,5%, 44,5 milhões no primeiro trimestre de 2018. Quero destacar também a melhoria muito expressiva da qualidade dos ativos, a continuação da melhoria da qualidade do balanço do Banco Comercial Português. Portanto, uma redução dos NPEs de menos
1,9 mil milhões, portanto, que passam ao nível do grupo a ser 5,2 mil milhões, ao nível de Portugal 4,4 mil milhões. O primeiro-ministro português comparou a situação dos professores com a dos técnicos superiores da administração pública. António Costa referiu que os técnicos progridem a ritmo inferior e defendeu que o Estado tem de ter carreiras mais atrativas. O primeiro-ministro foi hoje à Universidade Nova explicar os sistemas de progressão nas carreiras dos funcionários públicos. António Costa esclareceu que o tempo já não é o principal fator para o avanço remuneratório. De que é a variável tempo, a variável fundamental da progressão, já não é verdade. É assim em alguns corpos especiais. E uma das grandes dificuldades deste debate com os professores e da resolução de todo este problema resulta precisamente desta circunstância. Basicamente, as carreiras que dependem essencialmente do fator tempo à progressão são professores, militares das Forças Armadas e da Guarda Nacional Republicana, oficiais de Justiça e magistrados. Todos eles com diferenças também entre eles. Pronto, convém já... O Parlamento chumbou em votação final global o diploma que pretendia contabilizar a totalidade do tempo de serviço dos professores de 9 anos, 4 meses e 2 dias. O ex-presidente do Brasil, Michel Temer, entregou-se na passada quinta-feira à Polícia Federal do país. Temer será preso por alegadamente ter participado num esquema de corrupção. Imagens de televisão mostraram que Temer saiu da sua casa em direção ao posto da Polícia Federal do Brasil em São Paulo. Temer, presidente até o final de 2018, foi preso pela primeira vez em março, mas libertado dias depois. Ele negou todas as acusações de corrupção que lhe foram apontadas. Os seus advogados interpuseram recurso contra a última ordem de prisão. Relacionado com a investigação sobre a lavagem de carros no Brasil, vários promotores alegam que Temer recebeu suborno, entretanto, desviado de recursos destinados a uma fábrica nuclear brasileira. Acusaram-no de liderar uma organização criminosa. Temer assumiu o cargo em 2016 após o impeachment da presidente Dilma Rousseff, a quem ele atuou como vice-presidente por 6 anos. O ministro das Finanças de Portugal sublinhou a necessidade de os recursos públicos serem usados de forma adequada para que nenhum investimento fique para segundo plano. No entanto, o governante lembrou que nem sempre na administração pública a restrição é financeira. Os recursos públicos têm de ser usados de forma a que nenhum investimento crítico fique para segundo plano. A afirmação é do Ministro das Finanças, que falava esta sexta-feira na sessão de abertura da conferência Agenda 2030, uma agenda de inovação na gestão pública. A Agenda 2030 exige-nos responsabilidade pela utilização de todos os recursos do planeta. Por isso, é também uma agenda de eficiência e de inovação na gestão. Temos que utilizar sabiamente os recursos públicos para que nenhum investimento crítico fique para segundo plano. Por isso, o Governo tem investido em 3 dimensões que são fundamentais para o desenvolvimento da administração pública e da sua capacidade organizacional, em alinhamento completo com a Agenda 2030. São eles a valorização dos trabalhadores, a promoção de boas condições de trabalho e a modernização da gestão pública. Os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável representam, pois, uma mudança de paradigma de gestão que deve passar a integrar o léxico de quem pensa e age na administração pública. Uma mudança com reflexos concretos nas práticas do dia-a-dia, num contexto laboral, no desenho de políticas públicas robustas e inovadoras e nos modelos de governação que as tornam execuíveis. Nem sempre na administração pública a restrição é financeira. No compromisso coletivo assumido por Portugal de atingir os objetivos e metas aprovados nas Nações Unidas para um futuro sustentável para todos, a administração pública assume-se como um agente transformador da maior importância, disse Mário Centeno perante um auditório cheio.
Em Portugal, o secretário-geral comunista Jerónimo de Sousa elogiou a manifestação de professores e trabalhadores da função pública que ocorreu no centro de Lisboa. Relacionado com as reivindicações laborais, o secretário afirmou que nem sempre se ganha, mas quando não se luta, perde-se sempre. Milhares de trabalhadores da administração pública de todo o país deslocaram-se esta sexta-feira a Lisboa para se manifestarem contra o congelamento salarial e exigirem negociações com o governo. A Frente Comum de Sindicatos da Administração Pública, que convocou o protesto, realçou o descontentamento que tem sido demonstrado nos locais de trabalho. Mas o dia foi marcado pelo volte-face na crise política iminente, já que o primeiro-ministro António Costa afastou o cenário de demissão do Executivo Socialista. Tudo porque no Parlamento, PS, PSD e CDS-PP chumbaram em votação final global a recuperação do tempo integral que esteve congelado na carreira dos professores. Apenas Bloco de Esquerda, PCP e os Verdes apoiaram o texto da Comissão Parlamentar de Educação. A experiência histórica de quem luta é que, se é verdade que nem sempre se ganha, portanto, quando não se luta perde-se sempre. Portanto, e o sentimento que vejo nestes trabalhadores, incluindo portanto, os professores, é que não vão desistir de lutar por aquilo a que têm direito, que a Assembleia não quis resolver e o PCP tinha propostas para resolver o problema, que não foram aceites devido, enfim, parafraseando um deputado socialista, portanto, devido a essa coligação negativa PS, PSD e CDS, mas de qualquer forma, se alguém pensa que a história terminou aqui, portanto, eu não acredito, tendo em conta a disponibilidade e a justiça, portanto, que assiste a estes homens e mulheres que não admitem que um terço da sua carreira profissional desapareça. Os professores vão continuar a sua luta. O que nós tivemos durante uma semana foi um fediver político, enfim, de vários partidos, o PS, o PSD e o CDS, a tentarem retirar dividendos da aproximação das eleições. O que nós constatámos durante estes dias foi o PS, o PSD e o CDS a falarem a três formas diferentes, mas depois para coincidirem e convergirem num voto comum, que era o objetivo final de ambos, era impedir a contabilização total do tempo dos professores e assim impedir que esta justeza da reivindicação fosse concretizada. Sobre o futuro da denominada geringonça e as posições conjuntas entre PS, Bloco de Esquerda, PCP e Verdes, o secretário-geral comunista respondeu. Falta decidir o juiz, que é o povo português, designadamente nos votos. E o Partido Socialista, naturalmente, não mudou. O que mudou foi a conjuntura de uma nova relação de forças existente na Assembleia da República. Vamos ver qual é o resultado e que relação de forças se desenha na Assembleia da República. Queria, em relação à sua pergunta, responder de uma forma clara. Da nossa parte, é preciso avançar. É preciso prosseguir esta política de reposição de rendimentos e direitos. Andar para trás, não. Vamos ver. Certo é que a luta vai continuar. Alguém entende que ao fim de 10 anos, com a economia a crescer, se recusa a atualização salarial a 600 mil trabalhadores da administração pública? Alguém entende, com a economia a crescer, o volume de negócios também, os lucros a aumentar, que a maior parte dos trabalhadores do setor privado continuem a não ter aumentos de salários? Ninguém entende, a não ser devido à política que tem sido seguida nos últimos tempos e colocou o trabalho como parente pobre. É isso que nós não queremos. Aquele provérbio que o Vinícius de Moraes há muitos anos escreveu e nos deixou, não é? Do céu só cai a chuva, o resto é luta. E portanto, se é pela luta que lá vamos, então vamos fazer a luta para lá chegarmos. Nos serviços e na rua, a luta continua. O pó de cabinda continua a ser um dos produtos mais procurados nos mercados de Luanda. Chineses e portugueses são os que mais procuram este produto por acreditarem ser afrodisíaco. A eficácia afrodisíaca do pau de cabinda torna este produto um dos mais procurados nos mercados de Luanda, em Angola. Mais concretamente no mercado dos Kwanzas, há uma secção específica para a venda de medicamentos tradicionais. E este produto natural é o rei. O pau de cabinda é um pau quando assim a pessoa não tem força, não quer fazer relação, tá? Pode tomar pau de cabinda, fica bem. Pau de cabinda só vendemos em líquido. Muito pau são os chineses que costumam vir comprar. Nós até o máximo que nós vendemos mais é os chineses. Chineses vêm comprar. Não, mais chineses que procuram pau de cabinda. Não, vende está normalmente. Aí vende está normal.
Nós vendemos todos os dias, nós vendemos normalmente. Apesar da elevada procura, um recente regulamento da Comunidade Europeia diz que a utilização do pau de cabinda em alimentos será proibida, nomeadamente em Portugal. Significa isto que a partir de 14 de maio não poderão ser fabricados em Portugal e nos países da União Europeia géneros alimentares que possuam esta substância. Por que vão proibir? Se o estrangeiro, é menos os angolanos que utilizam, mas os estrangeiros, os chineses, os portugueses é que venham aqui buscar. E como que vão proibir? Eu nunca senti a consequência do pau de cabinda. Isso anda mesmo bem e faz mesmo efeito. Se dá para proibir, pá. Nós agora não sabemos como que nós podemos explicar, né? Pode um problema, né? Isso é pau, isso é pau. O preço, dizem as vendedoras, é bastante acessível, a começar nos 200 kwanzas. Em pequenas porções ou mesmo o caule, o pau de cabinda também é comercializado em líquido em garrafas de 1,5 litro, que custam cerca de 4 euros. Tudo isto está à vista de qualquer interessado que passe pelo mercado. Ainda segundo o regulamento da União Europeia, os alimentos com este produto ou preparações derivadas deste que tenham sido legalmente colocados no mercado português antes de 14 de maio de 2019 ainda poderão ser comercializados. Foram as informações dadas nesta edição. Não se esqueçam de acompanhar o programa CPLP na GMN, às segundas e quintas, às 5 horas da tarde, e repetição às terças e sextas, à mesma hora. Até a próxima.